Olá, queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos e eu trago uma mensagem que tem como tema: sendo fraco para ser forte. Sendo fraco para ser forte. Nosso texto se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e eu peço que abra lá sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, iremos ler apenas dois versículos, versículo 9 e 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sendo fraco para ser forte. Vamos fazer uma oração? Bendito e eterno Deus e Pai, glórias te damos, Senhor, por mais esse dia e a oportunidade que temos de ouvir a Tua bendita palavra. Peço que me use, ó Pai, na transmissão dela, que possamos crescer no conhecimento do Senhor. E peço também, ó Pai, que ajuda-nos a esvaziarmos de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Senhor, cheios da Tua graça, ó Pai. Perdoe nossos pecados. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que oramos. Amém. Falar de fraqueza hoje em dia é sinônimo de fracasso, de derrota. Mas o apóstolo Paulo ele diz no versículo 9 que ele iria se gloriar na fraqueza. No versículo 10 ele diz que iria ter prazer na fraqueza. Por que o apóstolo Paulo disse isso? No final do versículo 10, ele diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Podemos ser fortes quando estamos fracos. Muitas vezes oramos a Deus pedindo por forças. E não é errado orar assim. Mas muitas vezes o que estamos precisando mesmo é de fraqueza. Por que de fraqueza? No versículo 9, parte B, diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo habita onde há fraqueza. Eu quero pensar hoje com os irmãos porque devemos ver a fraqueza como algo positivo em nossas vidas. A fraqueza, irmãos, nos impedem de nos gloriarmos. Veja comigo no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus estava revelando coisas para o apóstolo Paulo, mas Deus permitiu que Paulo tivesse uma fraqueza, uma enfermidade que ele chama aqui de espinho na carne. Mas por que Deus permitiu que Paulo tivesse isso? O versículo deixou claro: para que Paulo não se exaltasse pela excelência da glória das revelações de Cristo. A fraqueza vem para impedir de nos gloriarmos. A fraqueza, irmãos, vem para nos mostrar qual é o nosso lugar, para nos mostrar o que somos, quem somos, para mostrar que somos pequenos, que somos frágeis, que somos fracos. Muitas pessoas, elas se exaltam, se gloriam por uma posição que ela conseguiu, um status. Ou ela se gloria pela riqueza que ela acumulou. Mas muitas vezes pode vir uma enfermidade, uma fraqueza, e essa pessoa vai gastar todo o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Ou ela vai perder aquele cargo tão almejado que ela se glorie tanto por causa de uma enfermidade. Ela vai se aposentar por invalidez. A fraqueza vem para nos mostrar que somos pó, que somos nada. Irmãos, precisamos sempre reconhecer que tudo o que somos vem de Deus e deve ser para a glória de Deus.
O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o seguinte: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Precisamos reconhecer que a nossa capacidade, que tudo o que somos, vem de Deus. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Precisamos reconhecer isso, que tudo o que somos hoje, que tudo o que Deus permitiu que sejamos, somos o que somos pela sua graça, não por nós mesmos, para não nos exaltarmos, não nos gloriarmos. A glória, irmãos, sempre deve pertencer a Deus. Deus, ele não nos fez para não nos exaltarmos, ele não fez isso, para nos gloriarmos. Tudo que Deus fez, toda a sua criação, foi feita para exaltar Ele, para dar honras, glórias ao nome dEle. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 1,17: ora ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A glória, irmãos, sempre deve pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo, não a nós. Precisamos glorificar a Deus por tudo que Deus nos fez, e em especial eu vou dizer pela salvação. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo que somos veio de Deus e vai vir de Deus. Precisamos falar como o salmista. Ele diz no Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Fomos criados para exaltar o nome de Deus, não a nós mesmos. Não a nós, Senhor, não a nós. A fraqueza também nos mantém dependentes de Deus. Versículo 9 diz assim: disse-me, a minha graça te basta. Peço aos irmãos que vá lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Esse capítulo vai mostrar que Paulo entrou no navio para uma viagem para Roma. Ele estava sendo como escravo. Só que no meio da viagem acontece uma tempestade. E o navio que ele estava naufraga. E ele diz assim, Atos 27, a partir do versículo 20 até 25. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto
quantos navegam contigo. Portanto, aos senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aconteceu esse naufrágio, e Paulo ele diz no versículo que lemos: olha, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Não tinha mais o que fazer para serem salvos. E esse naufrágio aconteceu para que eles dependessem de Deus. Irmãos, muitas vezes a fraqueza vem, pode ser por forma de uma enfermidade, por uma dificuldade, adversidade, para dependermos exclusivamente de Deus. Nos momentos que não temos mais forças, que não podemos fazer mais nada, Deus ele começa a agir. E a fraqueza, as lutas vêm para dependermos de Deus. Confie em Deus se você está passando por uma dificuldade. Precisamos depender de Deus. A fraqueza também vem para demonstrar o poder de Deus. Na fraqueza, Deus demonstra o seu poder, irmãos. Versículo 9, continuando, diz assim, voltando lá, 2 Coríntios 12, no início do versículo 9. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa palavra, logo do início, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra poder, no original, se chama dunamis. Acredito que fale assim. E Jesus usou essa mesma palavra para falar que ele operava milagres. Jesus operava milagres, esse poder na vida de pessoas que tinham algum tipo de fraqueza. Certa vez Jesus disse que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes, para aquelas pessoas que precisam. Era liberado o poder de Cristo para as pessoas que tinham alguma fraqueza. Se uma pessoa não precisasse do poder de Cristo, porque já estava completo, não tinha necessidade do poder dele. E o poder de Cristo é liberado na fraqueza. Vemos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava numa fraqueza, uma enfermidade, e ela toca na orla de Jesus, e Jesus diz que saiu o poder dele. Em Marcos 5,30 diz assim, e logo Jesus, conhecendo que poder dunamis de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. O poder de Cristo vai para quem tem fraqueza, para quem esteja precisando, não para alguém que não precise. Irmãos, quero falar aqui, onde não há fraqueza, o poder da graça de Cristo não flui. O poder da graça de Cristo não vem onde está tudo bem, onde há força, onde não há necessidade. Ela vem onde há fraqueza. Versículo 9, Paulo diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa, ou seja, acrescenta o que está faltando, ela completa na fraqueza. É na fraqueza, irmãos, que o poder de Cristo habita. Por isso Paulo diz, olha, eu vou me gloriar na fraqueza, porque na fraqueza é onde o poder de Cristo ela pode habitar. Se glorie também, irmãos, se estiver passando por uma dificuldade, por uma adversidade, por uma enfermidade, porque o poder de Cristo pode habitar em você. Na fraqueza, Deus também nos cobre com a sua glória. Lendo de novo, versículo 9,
Eu quero dizer mais no final, mas vamos ler tudo de novo. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa palavra que ele disse aqui no finalzinho, para que em mim habite o poder de Cristo, essa palavra habite tem o sentido de fazer seu tabernáculo. Paulo usou essa expressão que tinha a ver com a glória de Deus no Velho Testamento. A glória que repousava no antigo tabernáculo no deserto. Um exemplo, Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Também em Lucas capítulo 9, versículo 33 e 34, ali no Monte da Transfiguração, diz assim: E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Irmãos, aqui no exemplo de Paulo, Cristo, ele não atendeu o pedido de Paulo. Vamos ver se lê o versículo anterior, que Paulo ele ora para Deus, para Cristo, tirar essa enfermidade. Ora até 3 vezes, mas Cristo não tirou. Cristo não atendeu o pedido de Paulo para tirar aquela enfermidade, mas Cristo preferiu cobrir Paulo com a sua graça, com o seu poder, com a sua glória. Muitas vezes, irmãos, Deus ele não tira aquilo que está nos incomodando, nos afligindo, mas ele nos enche, nos cobre com a sua glória, com o seu poder. Irmãos, se está passando por uma fraqueza, Deus, Cristo, ele pode te cobrir, te encher, como ele fazia no tabernáculo. Ele enchia com a sua glória. Deus quer encher você com a glória dele, com o seu poder, com a sua graça. Por isso, Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus, ela nos basta, porque é a glória de Deus. É a melhor coisa que podemos ter, é a graça de Deus. Que possamos, irmãos, ver a fraqueza, a enfermidade, dificuldade como uma oportunidade de receber a graça de Deus. Versículo 10 diz assim: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que venhamos também, irmãos, sentir prazer quando passarmos em uma dificuldade. Não é prazer de sentir dor, mas ter prazer porque o poder de Cristo pode habitar em nós. Vou repetir o que disse no início. Muitas vezes oramos a Deus por força, mas o que estamos precisando mesmo é da fraqueza, porque na fraqueza o poder de Cristo ela pode habitar. Irmãos, precisamos saber que a graça de Deus é maravilhosa. Saber que a graça de Deus ela nos basta. Saber que nas fraquezas é onde Deus age. É onde Deus opera suas maravilhas. Se está tudo bem conosco, por que Deus vai agir se está tudo certo, se está tudo completo? Mas na fraqueza, o poder de Cristo pode habitar
e transformar nossas vidas. Que possamos confiar nesse poder de Cristo, na glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe.